Olá pessoal do oitavo ano, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Lucas Pereira. O vídeo de hoje, né, a nossa aula aí da terceira semana do volume 1 do nosso PET, requer muita atenção. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também aí com os coleguinhas e vamos para o vídeo com muita atenção, hein? O tema de hoje é transformação geométrica. Nessa semana você vai reconhecer e realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano. Transformação geométrica é uma aplicação objetiva em figuras planas de forma que, a partir de uma representação original, torna-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterados. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em um plano cartesiano. Plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos perpendiculares. O eixo horizontal, que é o eixo X, chamado também de abscissa, e o eixo vertical, eixo Y das ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Cada ponto é representado por um par ordenado XY, que chamamos de coordenada do ponto. O ponto de interseção entre os eixos X e Y é o ponto de origem, chamado de ponto de origem, né? Representado pelo ponto 0, 0. Então, eu acrescentei aqui uma figura, né, de um plano cartesiano para que a gente possa apreciar e visualizar algumas coisas, né? Então, aqui a gente tem o eixo X, né, o eixo das abscissas, que é todo esse eixo horizontal aqui. Já que nós temos o eixo Y, né, das ordenadas, e é todo esse eixo na vertical. Vemos aqui em destaque de laranja, né, o nosso ponto 0, 0, também chamado de ponto de origem. Quando diz lá quadrantes, né, aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui o segundo, terceiro e quarto quadrante. Observe que o primeiro quadrante é onde os pontos, né, tem o X e o Y positivo. Então, aqui a gente tem ambos positivo. Já aqui no segundo quadrante, nós temos o X negativo e o Y positivo. O terceiro quadrante é onde os dois estão negativos. E no quarto quadrante, X é positivo e o Y é negativo, né? E aí a gente tem diferenças, né? Por exemplo, ponto 2, 3 aqui no X, poderia estar aqui como 2 menos 3, seria aí essa transformação em relação ao eixo X. Aqui a gente tem menos 3 e 1, a gente poderia ter aqui 3 e 1 positivo, seria a transformação em relação ao eixo Y. Aqui nós temos menos 2, menos 1, uma transformação em relação ao ponto de origem, né? Então esse ponto que está aqui com todos os negativos viria para cá, para o 2 e 1, ambos positivos. Bom, voltando para a nossa explicação aí do PET, tipos de transformações geométricas, né? E a primeira é a ampliação. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura, dado, né, ou seja, o seu vértice, por um número positivo maior do que 1. Então, essa figura multiplicada por um número maior do que 1 vai ampliá-la. A redução acontece quando a gente multiplica as mesmas coordenadas, né, os vértices dessa figura, por um número positivo menor do que 1. Então, aqui, se o número é positivo, chamamos esse número, né, de x, então ele precisa ser maior do que 0 e menor do que 1, né? Ele vai ser... Opa, peraí que eu só escrevi no lugar errado, na verdade. Então, para não confundir, aqui embaixo esse número vai ser maior do que 0, só que menor do que 1. E aí, o número entre 0 e 1 multiplicado pela figura vai reduzi-la, né? Ela não vai mudar de quadrante, mas ela vai reduzi-la. Da mesma forma, na figura 1, essa figura vai ampliar, só que ela vai continuar no mesmo quadrante em que ela está. A reflexão em relação à origem é quando multiplicamos as coordenadas do vértice da figura por menos 1. Então, aquilo lá, né, que eu falei para vocês, se a gente tinha um ponto lá no terceiro quadrante, onde x e y era negativo, se a gente multiplica por menos 1, ambos os sinais, né, os sinais de x e de y, vai se inverter e aí ele vai para outra diagonal, para outro quadrante lá. A reflexão em relação a uma reta, em relação a apenas um dos eixos, quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, seja por x ou seja por menos 1. Foi o que eu falei lá também, né? O reflexo em relação aos eixos de x e y. A rotação é a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A translação é a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, um mesmo sentido ou uma mesma distância. Então, na figura dada aqui a seguir, temos exemplos de transformações geométricas. Sendo o triângulo em vermelho de coordenadas A igual a 1, B igual a 2, 2 e C igual a 2, 1, o triângulo original. Então, o nosso triângulo original é esse daqui em vermelho. Realizamos as seguintes transformações. A figura 1 está sendo ampliada, né, 3 vezes maior. Então, observe que a gente pegou o triângulo vermelho, multiplicou ele por 3, né,
E olha só, ele ficou maior aqui, mas ainda no mesmo quadrante. Então, observe que o ponto A1 multiplicado por 3 ficou 3, 3, 3, 3. O ponto 2, 1 se transformou no ponto 6, 3, né? E o ponto 2, 2 se transformou no ponto 6, 6. Então, a ampliação é multiplicar por um número maior do que 1 todos os nossos pontos aqui. E o resultado seria esse. A redução, né? Reduziu pela metade do tamanho, então multiplicou por 0,5 ou 5 décimos. E aí a gente tem o resultado aqui, o nosso triângulo 2, também no mesmo quadrante, mas de forma reduzida. A figura 3 é a reflexão em relação à origem. Então a gente pega esse triângulo aqui e inverte ele em relação à origem. Ele vem parar aqui no quadrante inverso, né? O primeiro quadrante se torna ali, vai parar no terceiro quadrante. A figura 4, reflexão em relação às retas. Então observe que a gente tem dois aqui, né? O exemplo em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X mesmo, né? Então repara que o triângulo é a mesma coisa, só que ele é invertido em relação ao eixo, né? Seja virando ele dessa forma ou de cima para baixo, a inversão como se fosse um espelho, né? Um espelhamento lá no outro eixo. A rotação é um giro de 90 graus aqui na figura 5, né? Então pegou o triângulo que estava aqui, imagine aqui, ó, observe aqui para mim, e aí inverteu. E pessoal, eu estava no meio da aula aqui, só aí que eu me toquei, talvez eu poderia estar na frente de vocês, né? Então só observando aqui o triângulo 4, que também está aqui, né? Eu estava explicando, gesticulando aqui com a mão, talvez vocês conseguiram entender. E o 3 provavelmente foi o que ficou prejudicado aí, não sei. Porque durante a gravação eu acabo que vendo só a tela em que eu estou usando, né, para escrever, e aí a tela que está sendo gravada eu acabo que não conseguindo ver ali em tempo real, por enquanto, né? Depois que eu adquirir um equipamento aqui, nós vamos melhorar isso, mas como não temos muito tempo, precisamos passar esse conhecimento para vocês, vamos aí dessa forma por enquanto, com paciência, vai dar certo para todo mundo. E aí a figura 6, que é a nossa translação. Figura 6 é a translação, né, pessoal? E aí é a mesma figura, do mesmo jeitinho, só que ela vai ser movida para algum lugar aí do nosso plano cartesiano. Então pegou esse triângulo que estava aqui e arrastou ele um pouco para a direita, né? 3 casas, somou ali. Estava aqui, por exemplo, no 1 e foi parar no 4, somou 3. Então é isso. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Aqui do lado você confere aí a playlist do ano de vocês, do 8º ano. Lá em cima tem um card para você se inscrever. Deixa o seu like também e até o próximo vídeo.